Olá, boa noite para você que está ligado na programação do SBT. A Viviane Costa tirou uns dias de folga, então hoje e amanhã seguimos juntos por aqui. Eu sou Vitória Mello, vamos aos destaques desta segunda-feira, 14 de novembro. Passageiros da Marechal são pegos de surpresa. Parte da frota de ônibus da empresa deixou de circular por falta de combustível. Chuva, vento e até granizo. Moradores do Paranoá registraram pedrinhas de gelo caindo do céu. Meu Deus do céu, só tá caindo gelo, não cai água, só cai gelo, só gelo. E depois de 2 anos de evento remoto por causa da pandemia, o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro está de volta. Bruno Silveira. A 55ª edição do evento traz mais de 40 títulos, entre curtas e longa-metragens, para o público do DF matar a saudade do festival. É isso aí. O SBT Brasília, segunda edição, já está no ar. Hoje foi dia de reclamação dos passageiros do transporte público. Metade da frota de ônibus da empresa Marechal não saiu da garagem por falta de combustível. Moradores de Taguatinga, Ceilândia, Guará, Águas Claras e Vicente Pires foram pegos de surpresa. Vamos ver o que o brasiliense está comentando sobre o assunto nas redes sociais? Olha só aqui no telão. A Deise disse o seguinte: passagem alta igual garantia de péssimo serviço e irresponsabilidade. Vamos para o próximo. Ivanilda disse: vergonhoso isso, cadê o governador dessa cidade que não vê isso? Complicado, né? O Eric disse o seguinte: o pagamento pelo serviço é muito bom, mas já o serviço é horrível. Usamos isso só por necessidade mesmo. Próximo, o Dione disse o seguinte: as empresas ganham milhões de ajuda do governo e no final acontece isso. É inadmissível. E é mesmo. Vamos ver como foi a movimentação na rodoviária do Plano Piloto no fim da tarde. A Gabriela Tunes esteve por lá e conta pra gente. Pois é, Vi, que apenas 50% da frota de ônibus da Marechal circularam hoje. A empresa nos disse por nota que ficou durante o dia inteiro tentando resolver o problema, mas que estava sem previsão de retorno. E claro que isso trouxe problema para quem depende do transporte público, né? Começar a semana assim não é fácil. Eu conversei com algumas pessoas que estavam aqui aguardando o ônibus e elas me disseram que durante a manhã esperaram 1, 2 horas pelo transporte e que, claro, se atrasaram para o trabalho. A Secretaria de Mobilidade nos disse por nota que a empresa vai ser penalizada com o que prevê no contrato pelo não cumprimento das viagens. Essa penalidade para a empresa, de acordo com a CEMOB, é de advertência e multa de R$ 495 na primeira ocorrência e R$ 990 em caso de reincidência. A multa é por cada viagem não cumprida e tem que multar mesmo, né? Porque imagina só a situação do passageiro que precisa, né, pegar o transporte público para se deslocar. Complicado. A segunda-feira, véspera de feriado de proclamação da República, foi de chuva em vários pontos do DF. Teve até queda de granizo. Olha só. Meu Deus do céu, só tá caindo gelo, não cai água, só cai gelo. O registro é de hoje de manhã. Foi por volta de 9h50, gravado na área rural do Paranoá. A Sandra também fez imagens da chuva de granizo por lá. Granizo. Ó. Hoje teve uma chuva de um monte de gelo, incrível, nunca tinha visto aqui no DF e foi bem centralizado, um raio de 3 quilômetros da minha casa não caiu, essa quantitativo de gelo, né, foi bem surpreendente, né, a gente tem uma produção agroecológica, a horta foi completamente destruída. Em outros vídeos, a produtora rural lamentou os prejuízos por causa da chuva de granizo. Acabou as bichinhas. Os coentros, as couve, as alface, ó, até as pequenas, acabaram tudo. Jiló, pimenta de cheiro, olha só, de gelo. O coração meu tá partido. De acordo com o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, as chuvas desta segunda-feira também vieram acompanhadas de fortes rajadas de vento.
No Gama, a velocidade chegou a 38 km por hora por volta de meio-dia e 1 da tarde. Já por volta das 4, a ventania foi em Braslândia, 44 km por hora. E lá em Águas Lindas de Goiás, olha como ficou o canteiro central da BR-070 depois do temporal de hoje à tarde. Alguns motoristas tentaram passar pela calçada da Marginal para fugir da poça enorme de água. Meu Deus, parece até um rio, né? E o feriado vai ser de chuvas intensas, viu? A previsão do INMET é de ventos fortes, possibilidade de raios e queda de granizo. Tempinho fechado para toda a semana, principalmente no período da tarde. De manhã até pode abrir aquele sol que engana, mas o tempo vai seguir abafado e a combinação calor mais umidade alta pode até trazer queda de granizo em áreas isoladas, como a gente viu lá no Paranoá. Amanhã, 15 de novembro, a previsão é de temperatura mínima na casa dos 17 graus e máxima de 29 graus. Já a umidade deve variar entre 95% e 50%. Assunto agora, a falta de segurança em uma passarela na Avenida Hélio Prates tem feito com que as pessoas se arrisquem a atravessar a pista entre os carros. Olha só. Este vídeo, que viralizou nas redes sociais, tem mais de 50 mil visualizações e mostra o momento em que um homem impede um bandido de cometer um crime. Acabei de pegar um ladrão aqui na passarela, aqui, ó. Tomei a faca dele. Deixa ali, ó. Uma faca aí. Essas imagens que vocês acabaram de assistir foram registradas aqui, nessa passarela que fica entre Taguatinga e Ceilândia. E é um local de grande movimentação de pessoas, porque tem um shopping bem aqui ao lado. Mas as pessoas preferem se arriscar e atravessar pela pista, entre os carros. O motivo é que elas têm medo de passar pela passarela e serem assaltadas. Final da noite, né, ela começa a ficar meio perigoso, porque aí diminui o trânsito de pessoas aqui no local. Acontece muitos roubos aqui na passarela, eu não acho segura, também eu acho a rua mais segura. A gente tem muito medo de passar por aqui, porque sempre tem usuários de drogas, sempre há roubos. Nós registramos várias pessoas atravessando pela pista correndo. Apesar dos números da Secretaria de Segurança apontarem uma queda de 11,22% nos homicídios por uso de arma branca no Distrito Federal até outubro desse ano, em relação ao mesmo período do ano passado, a sensação de insegurança continua. Em relação ao usuário de droga, que tem muito em Taguatinga e que tem causado um problema enorme, pessoas em situação de rua. Tem vários outros problemas que não cabem à Polícia Militar, mas a Polícia Militar repassa para os outros órgãos, como por exemplo, um local mal iluminado, como alguma passarela, causa insegurança e ajuda os criminosos a se esconderem, então acaba que ali se torna um local de risco. Em nota, a SEB informou apenas que passarelas, assim como pontos de ônibus, não têm estrutura de iluminação pública específica. São iluminados apenas pela luz dos postes das ruas. E uma batida terminou em capotamento na BR-020, próximo à entrada de Sobradinho. A passageira do carro que capotou ficou presa às ferragens e precisou ser retirada pelos bombeiros. Ela estava consciente, com dores na região do tronco e um ferimento no braço. As outras vítimas estavam conscientes e orientadas. A polícia procura por Rafaela Mota Ferreira. A agente da Polícia Civil, presa por ameaçar e perseguir ex-namorados, está foragida desde a última sexta-feira. Acusada de esfaquear o ex-namorado, a agente da Polícia Civil do DF, Rafaela Mota Ferreira, é considerada foragida. A policial stalker estava presa na ala de tratamento psiquiátrico do presídio feminino no Gama, mais conhecido como Colmeia, desde dezembro do ano passado. Na última quinta-feira, Rafaela foi colocada em liberdade, mas no dia seguinte, um novo mandado de prisão foi expedido contra a agente. Desde então, ela não foi mais vista. Além de tentar matar o ex, Rafaela furou os pneus do carro dele e ainda forjou uma gravidez. Quando esse ex fazia a denúncia contra ela na corregedoria, a stalker invadiu a sala para impedir o depoimento. A policial já foi denunciada por ter acusado falsamente um delegado de estupro e também teria escrito uma carta fazendo ameaças, inclusive de morte, contra diversos ex-namorados. Durante o tempo em que ficou presa, Rafaela tentou se enforcar dentro da cela.
Segundo a Corregedoria da Polícia Civil, como já foi comprovado que Rafaela Mota tem problemas psiquiátricos, a PCDF estuda a possibilidade de garantir a agente uma aposentadoria proporcional, ou seja, ela receberia um valor de aposentadoria proporcional ao tempo de serviço. Mas quem define isso é a junta médica e já tem um processo em andamento. Então, por enquanto, ela continua foragida. E segundo a Polícia Civil, a família também não tem nenhuma informação sobre o paradeiro dela. Um alerta pela saúde. Começou hoje a vacinação contra a Covid para crianças menores de 3 anos. Mas há exceção. Eu explico daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí que o nosso jornal volta já. Chegou a hora da Black Fibra Age Telecom. Uma conexão de novidades. Assine um pacote de internet ultraveloz e só comece a pagar em 2023. Acesse www.assineagetelecom.com.br ou entre em contato pelo telefone 0800 2020 7. Black Fibra Age Telecom. Assine agora e só pague no ano que vem. Vem pra Age! A Copa do Mundo já chegou na Sobradinho Carnes. Muitas ofertas para você aproveitar, torcer e fazer churrasco. Olha só, coxa e sobrecoxa, R$ 8,99 o quilo. Costela ponta de agulha a partir de R$ 17,99 o quilo. Sobradinho Carnes, a melhor casa de carnes da cidade. Taguatinga, Sobradinho, Planaltina e 506 Sul. Atenção, os índices de contágio da Covid-19 voltaram a subir. A vacina é o meio mais eficaz para prevenir contra essa doença que já matou milhões de pessoas em todo o mundo. Mas é preciso completar todo o ciclo, inclusive com doses de reforço. Vacine-se. O combate à Covid a gente faz juntos. Acesse saude.df.gov.br/locais de vacinacão e veja onde se vacinar. GDF. O que era bom agora ficou ainda melhor. Vem que tem terça e quarta verde Ultra Box com as melhores ofertas. Ofertas válidas para terça e quarta-feira. Frango Super Frango 7,79. Arroz italianão 15,99. Hambúrguer Brasa 29,90. Feijão Imperial 5,49. Filé de peito Super Frango 12,98. Ovos brancos 30 unidades 14,98. Cenoura, repolho ou mangatome o quilo. Alho 100 gramas 1,98. Batata inglesa 2,98. Batata doce beterraba ou melão 2,98. Ultra Box. Vem que tem. Eric tenta manipular a situação. O que você fez é errado. Você não pode sair espalhando a conversa dos outros sem um consentimento, entendeu? E quem disse que foi sem consentimento? Poliana que me pediu pra eu te enviar esses prints, cara. Pra ver se você e a Cassia se entendem. Mas mexer com sentimentos de alguém é coisa séria. Eu quero que a gente atualize nosso status de amizade pra outra coisa. Então quer dizer que os prints não eram trollagem? Que prints? Hoje, 8h30 da noite. Poliana Moça. O número de casos de Covid-19 no Distrito Federal subiu mais de 100% em menos de 15 dias. Com o retorno da doença, a orientação do Ministério da Saúde é aumentar a testagem em casos suspeitos e retomar o uso de máscara. O Distrito Federal é a 10ª unidade federativa que mais apresentou aumento de casos da Covid-19 entre as semanas epidemiológicas 44 e 45. Foram 2.120 casos, contra 1.046. Este infectologista atribui o resultado ao relaxamento das medidas de contenção do vírus. Nós tivemos eleição, aglomerações, as pessoas deixaram, na realidade, de usar máscaras. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, voltou a pedir nesta segunda-feira maior adesão à vacina. Segundo ele, 69 milhões de brasileiros não tomaram a primeira dose de reforço e 32 milhões que poderiam ter recebido a segunda dose de reforço ainda não se vacinaram. Mas, em nota divulgada nesta segunda-feira, a Frente Nacional de Prefeitos cobrou que a pasta compre mais doses de vacinas, principalmente para crianças de 6 meses a 3 anos. Leonardo não conseguiu vacinar o filho. Viemos aqui e o pessoal da Secretaria de Saúde informou que era só para comorbidade.
Já a Shirley conseguiu sair com a filha imunizada. Estava muito ansiosa para que esse dia chegasse logo, para que eu ficasse um pouco mais tranquila. O médico da Sociedade Brasileira de Infectologia avalia que o cenário epidemiológico exige vacinação irrestrita. É inacreditável que, num momento desse, ainda se restringe a vacina, sobretudo para as crianças. E a semana começa bem para a cultura. Hoje é a abertura do Festival de Brasília, o mais antigo dos festivais de cinema do Brasil. Já são 55 edições, um espaço para discutir as políticas culturais do audiovisual e trazer à cena os mais novos talentos do nosso cinema. E quem está lá no Cine Brasília, na 106 Sul, é o repórter Bruno Silveira. Conta pra gente, Bruno, vai ter muito o que se ver por aí, né? Boa noite. Oi, Vitória, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está nos acompanhando. Como a gente adiantou no teaser, nessa edição são mais de 40 títulos que vão estar disponíveis aqui no Cine Brasília para marcar o retorno do festival. São curtas e longa-metragens de várias regiões do país. Tem 2 filmes aqui do Distrito Federal competindo também. Eu vou pedir para o nosso repórter cinematográfico Helder Peixoto dar um panorama aqui de como é que está o Cine Brasília. A gente está aqui do lado da escultura do Candango, que é super tradicional aqui no Cine Brasília. E esse ano tem uma novidade, porque antigamente o Festival de Cinema de Brasília ele era exibido só aqui no Cine Brasília na 106 Sul. Mas esse ano os complexos culturais de Samambaia e de Planaltina também vão ter exibição desses filmes, né? Esses curtas e esses longas-metragens que vão estar participando aqui. Olha, Vitória, um pouquinho antes do jornal começar, eu vou pedir para o Helder mostrar aqui a bilheteria. Bilheteria fechada, um pouquinho antes da gente entrar no link, todos os ingressos já tinham sido acabados, então quem quer vir para o Cine Brasília hoje não vai conseguir, não tem mais ingresso. A gente consegue ver que a movimentação aqui está bem intensa. São 6 longas e 14 curtas que vão ser exibidos de hoje até o próximo dia 20 e vão estar disputando aí os prêmios, né, do Cine Brasília. Tem 2 filmes brasilienses concorrendo, 2 longa-metragens. Um deles vai ser exibido agora às 8h30. É o filme Mato Seco em Chamas, que vai acompanhado também de outros 2 curtas-metragens. O público está chegando, a movimentação está bem bacana aqui e quem quiser conferir a programação oficial pode entrar no site do Festival Cine Brasília e ver toda a programação completa. Vitória, eu volto com você. Muito obrigada, Bruno. Festival de Cinema, então, até 20 de novembro, fica a dica. Bom, eu vou para o intervalo, mas volto com informações sobre o trânsito para o feriado dessa terça-feira. Não sai daí. A bebê Isabel dos Santos, de 2 anos e 1 mês, recebeu hoje a dose do remédio mais caro do mundo, no Hospital Dia, em Águas Claras. O Zolgensma é usado no tratamento da AME, atrofia muscular espinhal, e custa R$6,5 milhões. A Isabel, que a gente já mostrou aqui no SBT Brasília, foi diagnosticada com a doença degenerativa com apenas 2 meses de vida. Agora a gente torce pelo sucesso do tratamento e pela recuperação e alívio, né? Hora de saber da Terra Thaís o que foi destaque, o que foi assunto da vez nas redes sociais. Oi pessoal, o Enem foi neste fim de semana e muitos brasileiros ficam na expectativa para conseguir um lugar no ensino superior. Mas para chegar nesse ponto precisa de muita dedicação e estudo, né? A base da educação ajuda muito nessa hora. E os números vêm melhorando. De acordo com dados do Ministério da Educação, o Brasil registrou um aumento de 30% no ciclo de alfabetização entre estudantes do 1º e 2º ano do ensino fundamental em língua portuguesa, uma das matérias principais do Enem. E como todo mundo já passou por essa fase, hoje eu trouxe alguns vídeos para a gente relembrar um pouquinho da importância da alfabetização. O aprendizado pode acontecer por meio de brincadeiras e atividades lúdicas. E nesse processo, todo esforço é bem-vindo. Corte animais de revista ou de jornal. E durante o aprendizado, criança apronta cada uma. Essa transformou dinheiro em material escolar. Cortou. Mas, nesse caso, papai e mamãe perdoam. Alice? Eu vou sentada com os olhos da base do eu. Cada criança é única e aprende de uma forma diferente. Coelho, banco de asa. Memorizar as histórias dos livros já é um incentivo para gostar da leitura no futuro. M-O-M-O.
No Brasil, de acordo com o MEC, cerca de 8,7% da população não sabe ler nem escrever. Mas nunca é tarde para aprender, nem para se emocionar com as conquistas. Ai, eu não acredito. Ninguém te segura mais, Ana Maria. Educação é tudo, né? E como a gente viu aí, a Terra Thaís mostrou pra gente, começa desde pequenininho, já na primeira infância. Bom, pessoal, só um lembrete, tá? Amanhã, terça-feira, 15 de novembro, é feriado de proclamação da República e, segundo a Secretaria de Segurança Pública do DF, o trânsito de veículos na esplanada dos ministérios vai ficar restrito às vias N1 e S1, a partir da alça leste da rodoviária do Plano Piloto. Isso porque o setor de inteligência das forças de segurança esperam por manifestações na área. Por isso, também a Praça dos Três Poderes continua fechada para carros e pessoas a partir da Avenida José Sarney até a via L4. Então, se pretende sair de casa, bom ficar de olho nos informes de trânsito para não ficar parado em algum ponto ou ter de fazer desvios pelo trajeto. Bom aproveitar o feriado, né? Para quem vai ter folga, aproveitar com tranquilidade. E a gente fica por aqui. Muito obrigada pela audiência, uma ótima noite e até amanhã. Tchau!